a Jordânia. É um país vizinho de Israel e muito presente nas histórias bíblicas. Hoje é um país árabe, muçulmano, mas oferece plena liberdade religiosa para quem não segue o islamismo. Então hoje a gente vai nesse vídeo conhecer um pouquinho desse país lindíssimo e vamos conhecer os lugares bíblicos e também conversar um pouco sobre o que a Bíblia diz sobre os povos árabes, ok? Jordânia foi a terra onde Ló e suas filhas ficaram depois da destruição de Sodoma e Gomorra. Amã, que hoje é a capital do país, foi a antiga capital dos Amonitas, que é o povo de Amon, um dos filhos de Ló. É um país fascinante, não tem petróleo, mas é muito rico, tem muitos minerais, muitas fábricas, tapetes, mosaicos, cosméticos. A moeda é muito valorizada, que é o dinar, e equivale a $1,50, né? E só 5% da população é de cristãos, mas não há nenhum tipo de perseguição religiosa. O povo jordaniano é muito alegre, receptivo, gostam muito do Brasil, inclusive encontramos muitos brasileiros aqui. 2/3 de todo o país é deserto e é considerado o deserto mais bonito do mundo. Tem rochas muito altas e areias coloridas. Inclusive vários filmes ambientados na Lua são filmados aqui. Não sei se você já assistiu o filme Perdido em Marte, é um exemplo disso, né? Um dos seus desertos é chamado inclusive de Vale da Lua, porque pela sua aparência com solo lunar. E realmente é uma paisagem muito, muito linda. E aqui se planta de tudo, né? Apesar de ser deserto, aqui se planta de tudo, menos mamão e manga. Né? Os brasileiros que vêm para cá não conseguem comer essas duas frutas porque ainda não conseguiram produzir. Mas dizem que os melhores frutos do todo o Oriente Médio são produzidos neste deserto. É uma terra com muitos camelos, né? Tem muitos carneiros, bodes, mas muitos camelos também. E cada camelo varia entre 5 e 10 mil dólares. E olha que interessante, é costume aqui na Jordânia os homens darem camelos pelas mulheres. É isso mesmo, até 10 mil camelos se o pretendente achar que vale a pena. E muito ouro também. Nenhuma mulher jordaniana aceita se casar se ela e a família não receber pelo menos 5 mil dólares em ouro. Ouro 20 ou 22 quilates. Então por isso que tem muitas brasileiras aqui, porque elas não são tão exigentes, né? E os jordanianos acabam se casando muito com brasileiras. E cada homem aqui pode ter até 4 mulheres. Aí vocês estão vendo o mapa da Jordânia, né? Faz parte do que a gente chama de Terra Santa. Aí você pode ver Manaim, Peniel, que é onde Jacó lutou com o anjo, Amon, que a gente já falou aqui, que é a capital dos descendentes de Ló, né? Amon e Moabe, né? Que são os dois filhos de Ló. Moabe é a terra de Ruth, a Moabita, né? Que acabou fazendo parte da descendência de Jesus. E mais ao sul a gente tem a terra de Edom, que são os descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Inclusive, deixa eu abrir um parênteses aqui para uma curiosidade. Em Peniel, a Bíblia diz que Jacó atravessou o Val de Jaboque. Muita gente acha que Val é um vale, é o nome de um vale. Mas, na verdade, Val é um trecho raso de um rio. Jaboque é o nome de um rio.
né? E o Val de Jaboque é o lugar do rio por onde dá para atravessar a pé. Isso que é o Val de Jaboque, ok? E foi em grande parte aqui na Jordânia que as tribos de Ruben, Gade e Manassés pediram para Moisés para ficar em vez de atravessar o Jordão, quando eles foram entrar na Terra Prometida. Vocês podem ver aí, demarcado em vermelho, os territórios dessas 3 tribos. E mais ao norte fica a Síria. E as outras tribos de Israel se instalaram então do outro lado do Jordão, nessa área em amarelo. Do lado da Jordânia, além dos que a gente já falou, tem também a cidade de Gileade, o Monte Nebo, Petra, né, com a rocha de Moisés, e as cidades de Gerasa e Gadara, onde Jesus esteve algumas vezes. E o Vale da Lua, que eu falei que é o deserto mais bonito do mundo. Eu já fiz aqui alguns vídeos falando do deserto, né? E mostrando também o Monte Nebo, Petra, a rocha de Moisés. Então, você que não viu, clica aí nos cards para você poder assistir depois desse vídeo. A aparência das cidades aqui, de um modo geral, não é muito diferente do Brasil. Só as cores, porque pela lei as casas só podem ser construídas com pedras brancas ou beges. E na grande maioria das cidades, a água vem só 2 dias por semana. E aí a população armazena essa água em caixas, né? E como eu disse, é um país muito rico. Eu não consegui tirar nenhuma foto, mas tem lojas e mais lojas de ouro, tudo na vitrine. Pulseiras, colares, anéis, roupas, coisa mais linda. E ninguém rouba. Tem muitos policiais civis e secretos, né? Então, quando alguém comete um crime, um delito, por aqui é preso no mesmo dia. Não tem guerra, não tem terrorista, e é considerado um dos 10 países mais seguros do mundo. Nos países cristãos, o dia de descanso é o domingo, em Israel é o sábado, e nos países árabes é a sexta, porque para os muçulmanos o mundo começou numa sexta-feira e Maomé também nasceu numa sexta. Então aqui na Jordânia, na sexta-feira tudo é fechado. É o nosso domingo, né? Aqui no Brasil. E tem muitos beduínos também, né? Que seguem as tradições, roupas e costumes do tempo de Abraão ainda. Alguns moram em casas mais modernas, com esgoto, carro, eletricidade e todo o conforto. Mas muitos ainda moram em tendas. E são tendas sempre pretas ou beges, feitas pelas mulheres. Que é considerado uma honra, né? Fazer as tendas, e também o pão também é feito pelas mulheres até hoje. E essas tendas coloridas que a gente vê, então é o diferencial, são tendas de ciganos, porque as tendas dos beduínos, dos árabes beduínos, são sempre preta ou bege. Qual é a origem dos povos árabes? Eles são descendentes de Ismael, filho de Abraão, com sua serva Agar. É verdade que eles não são o povo da promessa. São os descendentes de Isaac, pai de Israel, que pela graça foram escolhidos por Deus para receberem a lei, os profetas e o Messias. Mas o fato deles não serem o povo da promessa em nada diminui o valor dos árabes, né? Já que o Brasil também não é, nem os Estados Unidos, nem Roma, e nem nenhum outro país do mundo, né? Israel foi escolhido pela graça e misericórdia de Deus. Mas a maioria dos árabes não é cristão. Ok, mas Israel também não. Nem no Japão, nem na China, nem na Índia, nem na maioria dos países africanos, né? Então a gente precisa entender uma coisa: Deus abençoou este povo. Eles são o cumprimento de uma promessa de Deus feita a Abraão, de que ele mesmo faria dos descendentes de Ismael uma grande nação.
Então, a gente não pode ter preconceito, nem restrições, nem nenhum tipo de bloqueio pelos árabes, mas sim orar, né? Então, ore por este povo, respeite este povo, as tradições desse povo e, se puder, claro, inclua a Jordânia no seu próximo roteiro de turismo. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouquinho mais da Jordânia, que faz parte das terras bíblicas. Deixe aí os seus comentários, sua pergunta, suas dúvidas, compartilhe com um amigo, com alguém que você acha que também vai gostar de conhecer um pouquinho mais da cultura árabe, e que Deus abençoe a sua vida. E um abraço muito grande, até a próxima!